Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueníssimas tardes a todos, a todas. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenas tardes para o pessoal que assiste a aula pelo IPTV. Vamos lá. Jacobina, Jerumenha, Pimenteiras. Quem mais, pessoal? É isso, né? Fartura. Fartura do Piauí. Tá ali. Fartura do Piauí também. Fartura. Jacobina, Jerumenha, Pimenteiras. E é capaz de aparecer gente, porque tem gente que vem só. Tem uma galera que vem só pra essa aula, de repente, né? Aos colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí nos municípios, nas escolas, através do IPTV. Muito boas tardes, meus amigos. Érica, boas tardes, aqui pelo canal do YouTube. Hoje, dia 16 de agosto, aniversário de Teresina. Por aqui é feriado, mas como não é para vocês, a gente tá aqui, né, no canal Educação com as nossas aulas. Assim que a cidade está calma, hoje está tranquila. Ontem teve muita zoada, acho que mais tarde vai ter zoada também, porque é aniversário da cidade, o pessoal gosta de comemorar, né? 170 anos, a Teresina. Teresina velha não, Teresina nova, né? 170 anos para uma capital comparada com outras capitais Brasil afora, né? Ainda tem muita coisa aí pela frente, né? Muito bem. Nós estamos nessas aulas de agosto trabalhando conjunções. O plano é trabalhar conjunções e preposições agora nesse mês de agosto. Comecei a falar sobre conjunções já uma anciã. É nada, Érica, 170 ainda tem coisa para estar. Não é mais menina, né? Então a gente vai trabalhar conjunções e preposições esse mês de agosto. Semana passada eu comecei a trabalhar conjunções com vocês. Vocês sabem que é muito no sentido de que vocês conheçam, vejam o sentido das conjunções, porque para vocês vai servir para ler, para interpretar, para entender o texto, já que a gente trabalha aqui a gramática pensando na interpretação, pensando no Enem, né, no que vai ter utilidade para vocês, né? A língua. Como na semana passada eu comecei com a gramática, hoje eu vou começar com a interpretação de texto, tá? Se não me falha a memória, a gente tem 2 textos aqui para ler e interpretar, e aí na sequência vem a parte gramatical. Caso eu não consiga fazer a parte gramatical toda nessa aula, a gente deixa para a aula seguinte, porque é conjunção, é importante que a gente conheça algumas conjunções e o sentido que elas têm, tá? Mas como eu falei, eu procuro, na hora de organizar o material, dividir, né? Uma aula a gente começa com a gramática, na outra a gente começa com a interpretação, é o que a gente vai fazer hoje. Então, mais uma vez, eu sou o professor List, essa é uma aula de espanhol. O conteúdo gramatical é conjunções, também tem interpretação de texto. Hoje é dia 16 de agosto, é o aniversário da Teresina. Bora pra frente. Então vamos lá. Como falei para vocês, a gente vai começar pela interpretação de texto, né? Como eu dou aula para os 3 turnos, né, manhã, tarde e noite, a gente já fez pela noite esse texto, né? Aqui eu estou começando pela questão, como é de tradição. Quando são textos modelo Enem, e esse é um texto no modelo Enem, né? Toda aula eu falo isso e vou continuar falando. A minha dica é começar pela questão. O enunciado aqui diz assim: de acordo com o texto de Moreno Fernandes, podemos afirmar que... Bom, de acordo com o texto, significa dizer
que a resposta ela vai estar lá no texto. E obviamente que é muito difícil se trazer entre as alternativas literalmente o que tem lá no texto traduzido para o português, porque aqui está em português. Não é nem também assim, questão em português, texto em espanhol, tá? Significa dizer que não é uma questão de dedução, de inferência, né? Não é uma questão que vai trabalhar vocabulário, expressões idiomáticas, não é. Lá na leitura, durante a leitura do texto, eu vou achar a minha resposta de acordo com o que Moreno Fernandes, que é o nome do autor do texto, Moreno Fernandes, de acordo com o que ele escreveu, tá lá. Então, como você vai estar treinando, né, e vai adquirindo prática, esse tipo de enunciado, dando certo, né? Dando certo que eu digo administrando tempo, né, numa prova, no concurso, a gente lê as questões. Eu vou ler rapidamente as questões, tá? Pra gente ir logo pro texto. Então, acompanhe aí comigo. O Brasil mantém relações somente com os países que falam espanhol como primeira língua. A grande imigração de espanhóis para o Brasil somente foi possível após a unificação das duas coroas. O Tratado de Tordesilhas e a unificação das coroas de Portugal e Espanha transformaram a língua espanhola em meio fundamental para o progresso do Brasil. No Brasil, a língua espanhola se expandiu por vários motivos, entre eles o surgimento e a consolidação do Mercosul. E letra E, a história do Brasil, sua consolidação e a fronteira com países que falam espanhol trouxeram a necessidade de uma aliança comercial entre esses países e a Espanha, tá? Olhe, esse momento que a gente lê a questão, o enunciado, o propósito de ler o enunciado é para que a gente já saiba do que o texto vai tratar. O enunciado não me permitia isso. Por isso que eu li ali, aqui muito rapidamente, para a gente ganhar tempo as questões. Mas digo para vocês, repito, terceiro ano, esse não é o momento de responder a questão. Não faça isso, porque se você escolhe uma resposta aqui agora, só com a leitura da questão, isso é chute. E chutar você só deve fazer se você não souber a questão, ou se você está lá fazendo Enem e tem que entregar a prova, aí sim, né? Não deixar em branco. Mas sabendo do conteúdo, sendo um assunto que você, né, uma disciplina que você tem afinidade, não faça isso, tá? Porque a gente fica tentado a fazer isso, eu sei disso, né? Mas não é o momento, a gente tem que ter paciência. Ó, na letra A, o Brasil mantém relações somente com países que falam espanhol como primeira língua. A letra A não é absurda? É absurda. Entre A, B, C, D, E, sempre tem coisa absurda com relação ao texto. Porém, eu não li o texto para realmente saber ou ter certeza de que ela é absurda, né? Como é que eu faço? Leio o texto. Chutar não é mérito. A não ser que seja lá na agonia, né, Érica? Tá lá na agonia para terminar. Falta, sei lá, 30 minutos. E aí sim, né? Mas, fora isso, não é mérito. Aqui eu faço uma experiência de ler o texto em espanhol e depois ir fazendo tradução, tá? Então, vou fazer essa primeira leitura em espanhol. Vou fazer essa primeira leitura em espanhol. Você vai acompanhando comigo. No final da leitura, veja aí nas suas ideias o que é que você conseguiu entender, o quanto conseguiu entender. E aí eu parto para a tradução. Na tradução, é também uma oportunidade que eu tenho de comentar coisas, destacar vocabulário, tá bom? Mas essa primeira leitura, ela tem um propósito de fazer vocês irem se acostumando aí com as palavras, com a língua, né? Vamos lá. Então, não se desespere, porque depois eu traduzo. Brasil e suas fronteiras. La importância de la presencia hispánica en Brasil, tanto desde uma perspectiva histórica como em la situação actual, né? Tanto desde uma perspectiva histórica como la situación actual. La historia nos lleva a remontarnos a los viajes exploratorios de Cristóbal Colón por la costa de Sudamérica, a la decisiva importancia del Tratado de Tordesillas
y la unión con Felipe II de las coronas de España y de Portugal. Los acontecimientos más recientes nos obligan a recordar la notable incidencia de la inmigración española durante los últimos 100 años, que tuvo como territorios de destino principalmente el sur y el sudeste de Brasil, lo que, unido a la vecindad de los países hispánicos, contribuyó a dar al español una presencia relativamente apreciable y a convertirlo en el sur en una lengua cercana y familiar en todo tipo de relaciones. En los inicios de un nuevo siglo, el español en Brasil es una lengua de prestigio y en expansión, puesto que es vista como una lengua internacional de indudable utilidad, debido al nacimiento y a la consolidación del mercado común del sur, Mercosur. A la magnitud de la presencia económica de España y la influencia de la cultura hispánica en su conjunto. Vamos lá. El contacto histórico de Brasil con los vecinos países hispanohablantes tiene su muestra más clara en las relaciones personales y comerciales establecidas en la frontera con Paraguay, Argentina y Uruguay, que han llegado a transformarse en el Mercosur. Pero ni el español ni la presencia hispánica en Brasil terminan en los territorios de la frontera sureña. Por muy importante que sean, achei, y realmente lo son. Además, con sus vecinos, socios políticos, económicos, Brasil tiene frontera con Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y mantiene unas buenas relaciones con Ecuador y Chile, los únicos países hispanohablantes sudamericanos com quem Brasil não limita. Ok? Entendido isso aí? Deu para entender muito, pouco, mais ou menos? Como é que foi para vocês? Vocês devem ter percebido que ele fala do Mercosul, né? Ele fala do Mercosul. O texto, de alguma forma, ele aponta aqui para essa relação, né, que há atual entre o Brasil e a língua espanhola, porque aqui nós falamos português, mas estamos rodeados de países que falam espanhol, né? A chegada do europeu aqui na América se deu pelos espanhóis, né? Por isso são tantos países que falam espanhol aqui, 19 países, tá? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar de fazer é ver a origem do texto, ó. Adaptado, então é uma adaptação de Moreno Fernandes Francisco, o nome do autor. Ele é espanhol em Brasil, ele é espanhol en el mundo. Anuário do Instituto Cervantes, Madrid, Instituto Cervantes. O texto ele é de 2000, por isso que ele fala ali no começo do século. Ou seja, já tem 22, 21 anos que o texto foi escrito, né? O Instituto Cervantes, como o próprio nome fala, é uma instituição, é um instituto que promove o ensino da língua espanhola, né, da cultura, no país, mas também fora, né? Os espanhóis têm muito interesse de que a língua deles seja ensinada,
tá? Por vários motivos, por várias questões, né, culturais, econômicas. E em 1998, quando se começou a ensinar, 98, espanhol no Brasil, o modelo, a forma, serviu muito de inspiração para que os espanhóis incentivassem o ensino da língua em países da África, por exemplo, que eles estão ali próximo à África, né? E se você for analisar, a gente tem um aporte, um investimento espanhol aqui no Brasil, né? Aqui em Teresina tem um grupo que investe em energia solar, exportação de castanha, tem hotéis aqui em Teresina, enfim, eu estou falando de Teresina porque é o nosso quintal, né, enfim, a capital do estado, mas a energia solar é fora do estado, tal. Então veja só, é um texto de 2000 e nesse período, né, a gente viu ou vê, né, esse investimento, o quanto interessou e interessa. E uma coisa que fez aproximar e faz aproximar muito é a língua, né? Nesse período de 97 para cá, o espanhol, os países que falam espanhol já não são mais tão distantes da gente ou já não estão atrelados somente à questão do futebol como era. Então a gente vai ler o texto agora em português para a gente entender melhor, comentar algumas coisas e ir para a questão, tá? Brasil e suas fronteiras, né? A gente faz fronteira aqui com a fronteira do Brasil é com quem fala espanhol. Tem ali a Guiana Francesa no norte, né? Mas, né, 90%, sei lá, ou mais, é com quem fala espanhol. Brasil e suas fronteiras. A importância da presença hispânica, né, no Brasil, tanto de uma perspectiva histórica, né, quando ele fala, né, do passado aqui da colonização, Tratado de Tordesilhas, como na situação atual. Como o texto é uma adaptação, dá para perceber, né, que ele foi cortado assim, né? Ele começa a falar um pouco, né, da história, do passado, mas já vem logo coisas atuais. Porque foi adaptado, né, de um texto maior, óbvio, né, de um anuário. Um anuário. A história nos leva a remontar as viagens exploratórias de Cristóvão Colombo pela costa da América do Sul, Sudamérica e América do Sul. A decisiva importância do Tratado de Tordesilhas e a união com Felipe II, das coroas da Espanha e de Portugal. Essa parceria, né, que fez com que os portugueses chegassem aqui, né? Os acontecimentos mais recentes nos obrigam a recordar a notável incidência da imigração espanhola durante os últimos 100 anos. Então aqui ele já começa a falar de coisas mais recentes, né? Ele falou aqui de uma parceria, né, antiga, na época da exploração, da colonização entre Portugal e Espanha, são países vizinhos, né, pessoal? Portugal e Espanha. E aí ele já parte aqui, né, o texto já quebra para, né, os últimos 100 anos, recordando a imigração espanhola durante os últimos 100 anos, que teve como territórios de destino principalmente o sul, que está mais próximo dos países que falam espanhol também, as fronteiras, e o sudeste, que não está tão longe, né, do sul do Brasil, principalmente ao sul e o sudeste do Brasil. O que, unido à vizinhança, essa palavra vecindade quer dizer vizinhança, o que unido à vizinhança dos países hispânicos, no caso do Brasil, contribuiu a dar ao espanhol uma presença relativamente apreciável e a convertê-lo, transformá-lo, o espanhol, né, a língua, no sul, em uma língua próxima. Cercana vem de cerca. Cerca quer dizer perto, próximo, né? Cerca quer dizer perto, próximo. Então, uma língua cercana, uma língua próxima e familiar
em todo tipo de relações. Ele está dizendo para a gente que, então, no sul do país, né, no sul do Brasil, a língua espanhola ela é mais familiar, né? Ou era mais familiar. É mais familiar, né? Pela a proximidade. Bom, beleza, né? Ele fala um pouco do passado, fala dos últimos 100 anos, né? Que essa aproximação do Brasil com países de língua espanhola favoreceu essa imigração do espanhol para o Brasil, principalmente no sul, no sudeste, né? E que a língua, ela é uma língua próxima e familiar das pessoas ali que moram no sul do país. Nos inícios de um novo século, e aí você não estranha porque você já viu que o texto é de 2000, então está falando no início desse século. No início de um novo século, o espanhol, a língua, né, no Brasil, é uma língua de prestígio e expansão. É uma língua de prestígio, valorizada, né, e em expansão. Como de fato, né, se começou a ensinar em 98. Posto que é vista a língua como uma língua internacional de indubitável utilidade, devido ao nascimento e à consolidação do Mercosul. Isso aqui é importante, porque vocês devem ter memória, fazer memória, foi algo recente, de que a gente viu ali no texto se falar do Mercosul, né? Então, ó, nos inícios de um novo século, ano 2000, quando o texto foi escrito, o espanhol no Brasil é uma língua de prestígio e expansão, posto que a língua é vista como uma língua internacional de indubitável utilidade, graças, essa importância, vista como língua internacional, graças, né, ao nascimento e à consolidação do mercado comum do Sul, o Mercosul. A magnitude da presença econômica da Espanha e a influência da cultura hispânica em seu conjunto, né? Em seu conjunto. O contato histórico do Brasil com os vizinhos países hispanohablantes, que falam espanhol, eu vou ler assim, hispanohablantes, tá? O contato histórico do Brasil com os vizinhos países hispanohablantes tem sua amostra mais clara nas relações pessoais e comerciais estabelecidas, né, nas fronteiras com Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Então esse contato ele é histórico por causa da fronteira, né? Paraguai, Argentina, Uruguai, mesmo antes do Mercosul. E chegaram a transformar-se no Mercosul. Então, esse contato histórico, acompanha aqui o raciocínio, né? Esse contato histórico que já existia entre Brasil, Argentina, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Foi o que ajudou a transformar, a consolidar, de alguma forma, né? O Mercosul, a estreitar essa aliança, a fazer acordos. Mas nem o espanhol, nem a presença hispânica no Brasil terminam nos territórios da fronteira surenha, da fronteira do sul, né? Nem o espanhol e nem a presença hispânica no Brasil termina aí, né? Não fica somente aí nas fronteiras do sul. Por muito importantes que sejam, e realmente são. Ademais, com seus vizinhos e sociopolíticos econômicos, Brasil tem fronteiras com a Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. E mantém boas relações com o Equador, né? E o Chile, únicos países hispanohablantes da América do Sul, né? Com quem o Brasil não limita. Equador e Chile. Beleza? Ficou um pouco mais claro? Foi assim que vocês entenderam? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para a questão. Vou marcar um tempo para que vocês tentem fazer a questão. O Júnior vai marcar para a gente.
2 minutos, por favor, Júnior. Ok, vamos lá. Tem uma resposta aqui no YouTube da Érica e da Ana Jaqueline. Massa. No IPTV não veio, mas acho que vocês devem estar aí acompanhando, enfim, também deve ter a resposta de vocês, né? Pessoal de Flores, Jacobina, Jerumenha, Santo Antônio, de Lisboa. Vamos lá. Ó, pessoal, antes de marcar aqui o tempo, eu esqueci de falar, talvez eu até tenha falado, eliminação. Eliminação. Fazer, sabe o que significa fazer por eliminação? É sair procurando o erro. Eu vou eliminar a errada. Então, eu não vou para essa questão agora já procurando a correta. Não, deixa eu procurar aqui qual é a correta, né? Eu vou procurar as erradas. São 4. E se eu ler alguma coisa que eu diga assim, olha, aqui pode ser resposta, deixa eu ver, tal. Aí a gente deixa de stand-by. Isso é um treino. A gente vai repetindo isso, aí a gente pega a prática. Sai rápido resolver questão, né, com essa prática, né? Rápido que eu digo assim, no seu tempo, tá? No seu tempo. Não tentem abraçar o mundo com as pernas, não. De acordo com o texto de Moreno Fernandes, podemos afirmar, de acordo com o texto, o Brasil mantém relações somente com os países que falam espanhol como primeira língua. É absurdo, a gente não leu isso, não tem isso no texto, na realidade isso não corresponde à realidade e nem ao texto, né? Então o que eu faço? Elimino a letra A, porque fala que o Brasil mantém relações somente, né? Somente. Sempre que vocês lerem em alternativas, somente, sempre, nunca, desconfiem dessas alternativas porque elas restringem muito, né? B. A grande imigração de espanhóis para o Brasil somente foi possível após a unificação das duas coroas. Interessante porque ele fala de unificação das coroas, né, do Tratado de Tordesilhas, e isso é muito comum para quem está elaborando uma questão, de pegar coisa que tem no texto e tentar vender de maneira errada, dizer de maneira errada. Veja, a grande imigração de espanhóis para o Brasil. Quando ele fala de uma grande imigração de espanhóis para o Brasil, foi logo no começo do texto, ele fala durante, e acho que ele nem fala grande. Os acontecimentos mais recentes, eu estou aqui, os acontecimentos mais recentes nos obrigam a recordar a notável incidência
da imigração espanhola durante os últimos 100 anos, né? Então ele dá um destaque maior durante os últimos 100 anos, e não nesse período do Tratado de Tordesilhas, quando os portugueses depois chegam ao Brasil e se estabelece ali. Os espanhóis estavam cuidando do território que eles, né, se ocuparam. Ou seja, não corresponde ao texto, né? Não é isso que o texto fala. Então eu volto lá na minha questão e elimino aqui a grande imigração. Somente, né, foi possível. Unificação das coroas. Tá errado. Beleza? Tá errado. Estamos fazendo por eliminação, né, meu povo? Letra C. O Tratado de Tordesilhas, ele fala no texto, e a unificação das coroas de Portugal e Espanha transformaram a língua espanhola em meio fundamental para o progresso no Brasil. Não tem isso no texto. O texto não diz que o Tratado de Tordesilhas e unificação de coroa, né, Portugal e Espanha, transformaram o espanhol em meio fundamental para o progresso do Brasil, né? Absurdo. O texto não diz, não corresponde também com a realidade. Ficou a letra D e a letra C, né? Veja a letra D. No Brasil, a língua espanhola se expandiu por vários motivos. Verdade. Entre eles, o surgimento e a consolidação do Mercosul. O texto praticamente ele traz essa mensagem, né? Houve nos últimos 100 anos uma imigração de espanhóis considerável para o Brasil, principalmente para o Sudeste e para o Sul. Ele diz isso, né? Sul e Sudeste, né? Mas o que expandiu a língua, né? No Brasil a língua se expandiu, o que fez a língua se expandir. A gente está nessa aula de espanhol agora, eu e vocês, por causa do Mercosul, dos acordos, dos tratados. Que nós aqui estudássemos espanhol, eles ali se interessam, estudam português, para estreitar os laços, já que a intenção é de que haja acordos comerciais, trocas comerciais, culturais. Daí a gente vê de lá para cá muita coisa além disso, campeonatos de esporte e seminários nas várias áreas, troca de informação, né? Essa parte aqui do texto eu gosto muito de dizer assim, e onde é que você aponta isso no texto? Onde é que você justifica? Tá aqui, no início de um novo século, né, o espanhol no Brasil, o espanhol a língua, é uma língua de prestígio, expansão, posto que é vista como uma língua internacional de indubitável utilidade. É uma língua internacional, não é a nossa língua, de grande utilidade, né, devido ao nascimento e à consolidação do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, né. Aí ele puxa a sardinha para a Espanha, né? A magnitude de presença econômica da Espanha e a influência, né, da cultura hispânica em seu conjunto. Quando ele fala cultura hispânica, está se referindo a dos espanhóis e dos vizinhos que falam espanhol, né? No finalzinho ali ele puxa uma brasinha para a sardinha dele, né? Para a Espanha. É a nossa resposta, é aí que justifica, tá? Quando você for trabalhar a interpretação, procure fazer isso. Eliminação, escolher uma resposta. Aí eu vou lá no texto encontrar o trecho que justifica a minha resposta. Tá? É um exercício. A prática, né? A prática lhe leva a fazer isso aqui depois assim, tranquilamente. Mas tem a letra E. Bora ver. É legal, né? Porque aí a letra E diz assim, não, sua resposta boa, né? Se a gente conseguir... Obrigado, Érica. Né? A história do Brasil, sua consolidação e a fronteira com países que falam espanhol trouxeram a necessidade de uma aliança comercial entre esses países e a Espanha. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Que a história do Brasil, sua consolidação do Brasil e a fronteira com países que falam espanhol, a fronteira com os nossos vizinhos que falam espanhol, né, trouxeram a necessidade de uma aliança comercial
entre esses países e a Espanha, né? Não foi a história do Brasil. O texto não diz isso, que a história do Brasil, a consolidação do Brasil e a fronteira com países que falam espanhol, né? Isso aqui trouxe a necessidade de uma aliança comercial entre esses países, né? Ou seja, o Brasil, os que falam espanhol e a Espanha. O texto ele foca no Brasil para dizer, olha, hoje a língua espanhola ela é uma língua relevante e reconhecida no Brasil graças ao Mercosul, né? Por causa da fronteira, são nossos vizinhos, então graças a isso, essa aliança, aí ele puxa a brasa para a sardinha. E os espanhóis também que fazem aporte financeiro ali no Brasil, ou seja, os brasileiros olham, poxa, tem um tratado, né, tem os nossos vizinhos, que são nossos parceiros, e também tem os espanhóis lá na Europa que investem aqui, também investem aqui, né? Letra D. Essa é a primeira questão, a resposta à letra D, tá? Massa, Érica. A Érica me dizendo aqui que aplica, né, as coisas que vê aqui, né, de fazer por eliminação e tal, funciona. Se você consegue pegar as manhas de interpretar numa língua, você usa nas outras, né? A gente vai adquirindo as habilidades. Que bom. Bora pra frente. Vou fazer mais uma questão, tá? Eu repito, se eu não conseguir trabalhar a gramática, eu trabalho na próxima semana. Semana passada eu trabalhei gramática, não deu tempo para o texto. Hoje eu estou invertendo para ser justo. Vamos ler a questão. A dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol é motivo de dificuldades porque, no geral, as pessoas... Vou repetir. Vamos respirar. Vamos lá. A dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol, a dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol, as formas de tratamento para com quem você fala, com quem você se dirige, né? É motivo de dificuldades porque, no geral, as pessoas... sabe o que ele quer saber aí? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em usar os pronomes de tratamento, as formas de tratamento? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Tá? Aqui eu acho que dá até para ir pro texto, ó. Desconhecem as normas gramaticais, ignoram as regras por não concordarem com elas. Deixa eu ler. Desconhece as normas gramaticais e cada um usa os pronomes como lhe convém. Ignoram as regras por não concordarem com elas e criam normas regionais de tratamento. C. Possuem percepções diferentes dos vocabulários atribuídos a cada pronome segundo o seu entorno. D. Utilizam os pronomes da forma como acreditam ser a forma correta para o seu contexto. Incorporam modismos ao uso real dos pronomes, o que dificultam a padronização. Vamos lá. Eu quero saber porque as pessoas têm dificuldade em usar as formas de tratamento, né? Então, é um texto voltado, ou que fala especificamente sobre o uso da língua, as pessoas que falam espanhol. Antes de iniciar a leitura desse texto, me permitam fazer aqui um comentário, porque esse assunto aqui eu gosto. Quando se aponta algumas dificuldades com relação à língua, ou quando se quer apontar alguns defeitos com relação ao uso da língua, né, que algumas coisas elas podem beirar a um negócio que a gente chama de preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o preconceito que se tem com a forma com a qual as pessoas falam, né? O motivo disso, quase sempre, é porque algumas pessoas esquecem que a língua, seja o espanhol, o português, o francês, o inglês, a língua pertence ao povo. As pessoas é quem fazem uso da língua. Então, quase sempre, está voltado a uma questão social, que aí se faz algumas críticas, às vezes, cheia de preconceito, sabe?
Quando começaram a usar o WhatsApp, quando se começou a usar o WhatsApp, tinha gente assim querendo morrer, em crise, dizendo que a língua ia se acabar e que, sabe, tá aí. Aí a pessoa termina fazendo as mesmas coisas que criticava. Então, vamos ler o texto. Deixa eu ver qual é o tempo que eu tenho. Tá ali. Vamos ver se a gente faz já então com a tradução, tá? Eu vou logo na tradução, porque aí a gente ganha tempo, tá? Então diz assim: Tu, usted, vos ou su merced. Problemas com as formas de tratamento. Deixa eu ver de onde é esse texto aqui. Não tenho crédito, né? Tem, tá aqui. Extraído, espanhol, sim, mistério. É de um blog. Blog. O blog é um diário, né, uma coisa pessoal. Tu, usted, vos ou su merced. São pronomes de tratamento. O tu, gramaticalmente, é um pronome de tratamento íntimo. Eu trato de tu em espanhol que eu tenho intimidade. Pessoa da minha idade, pessoa que eu conheço, gramaticalmente é assim. Usted é um pronome de tratamento formal. Eu uso usted para pessoas que eu não conheço, pessoas adultas, pessoas mais velhas. Equivale praticamente a senhor e senhora. E su merced é algo equivalente a vossa mercê. É uma forma de tratamento antiga, que se usava para autoridades. É algo colonial. O uso da língua aqui na América, nosso português e o espanhol também aqui da América, a gente não pode esquecer que foi aprendido dos que vieram de lá para cá, né? E que a gente tinha que tratar algumas pessoas de uma forma porque elas eram mais importantes. Então essas coisas todas elas existem e elas estão embutidas, né? E depois a gente se apropria da língua e sai dando uso dela que a gente acha que consegue se comunicar. Tu, usted, vos ou su merced. Problemas com as formas de tratamento. Beleza. O texto foi tirado de um blog, viu? Por isso que eu fui lá no final. Deixa eu ver aqui. De onde é que vem? Ah, vem de um blog. Um blog é alguém que escreve, alguém, né? Com as suas opiniões. Vou ler o texto. Formas de tratamento. Formas de tratamento. Esse é o nome que se dá. Formas de tratamento é o nome que se dá na gramática às diversas opções que temos, los hispanohablantes, então quem escreveu fala espanhol, obviamente, né, ou não, sei lá, as diversas opções que temos, los hispanohablantes, nós, os, né, falantes de espanhol, né, hispanohablantes, para dirigir-nos aos demais, utilizando certos pronomes pessoais, tipo tu, usted, vos, su merced, os, do vosotros, le, pronome oblíquo, te, que pode ser oblíquo também, e etc. Né? Então, pronomes de tratamento. As formas de tratamento variam segundo a relação. Olhe, as formas de tratamento variam segundo a relação social que existe entre emissor e receptor. As formas de tratamento variam segundo as relações sociais que existem entre emissor e receptor. Como nos recorda, como nos lembra, né? O Manual da Nova Gramática da Língua Espanhola. Abre aspas. Por que ele abriu aspas? Porque é como está escrito lá na gramática, no manual, na gramática. Né? Então ele está abrindo aspas para justificar algo, né? Que as formas de tratamento variam segundo as relações sociais. Então aqui ele vai querer justificar o que ele está falando, conforme o que tem na gramática. Abre aspas. No uso dos tratamentos intervêm circunstâncias sociais e situacionais de tipo diverso, que podem variar dependendo de áreas geográficas e comunidades particulares. Então, lá no manual da Nova Gramática da Língua Espanhola, vem dizendo isso. O uso do tratamento, né, dos tratamentos, né, no uso dos tratamentos intervém circunstâncias sociais e situacionais de tipos diversos que podem variar dependendo da área geográfica
e comunidades particulares. Ou seja, é social, porque quem usa a língua são as pessoas, né? A dura realidade. O que foi exposto no anterior tem lógica, né? Lá no trecho, que é a questão social. Sin embargo, no entanto, porém, como ocorre frequentemente, a menudo, ou a miúde tem em português, no entanto, como ocorre a menudo, frequentemente, se é um advérbio de tempo, quer dizer com frequência, frequentemente. Em português fala a miúde, aprendam, a menudo. No entanto, como ocorre frequentemente, quando se comparam as normas gramaticais com o uso real que se dá à língua, quando se compara as normas gramaticais com o uso real que dão, né, que dão à língua, as pessoas, né, o trato que as pessoas dão à língua, a dura realidade não demora em colocar-se em evidência que as transforma, que as formas de tratamento são um verdadeiro pesadelo em espanhol, né? Vou repetir, tá? O que foi exposto anteriormente tem lógica, mas, no entanto, porém, sempre depois do mais, no entanto, porém, às vezes vem as coisas assim, né? Como ocorre frequentemente, quando se comparam as normas gramaticais com o uso real que as pessoas dão à língua, a dura realidade não demora, não tarda, não demora em colocar-se em evidência. Em colocar em evidência que as formas de tratamento são um verdadeiro pesadelo. Em espanhol, pesadelo é uma palavra feminina. Uma verdadeira pesadilha em espanhol. Dessa forma, há usuários da língua que percebem o usted como uma forma de confiança e o tu como uma forma de respeito. Há também quem nunca use o tu. Existem, por exemplo, cidades e regiões onde só se utiliza o usted. Ali, onde só se usa usted, o tu soa afetado e forasteiro. Existem cidades, regiões ou países inteiros onde a norma exige que se utilize o vós. Argentina, Uruguai. No lugar do tu. Na Argentina é assim. Argentina e Uruguai praticamente não se usa tu. E se fosse e se fosse pouco, né? E não achando pouco, também há lugares onde as pessoas, la gente quer dizer as pessoas, utilizam o arcaico su merced, que pode deixar a uma pessoa perdida e perguntando-se se este tratamento é extremamente respeituoso, excessivamente íntimo ou artificialmente distante. O texto, né? Mas eu vou deixar que vocês tentem achar uma resposta e eu faço depois alguns comentários, né? Gramaticalmente, o usted é mais formal que o tu, Érica. Só que ele fala aqui, a Érica está perguntando no chat, né? Mas o usted não é mais formal que o tu? Gramaticalmente é. Só que ele está falando para a gente, o espanhol é falado em 19 países aqui na América, fora a Espanha. E ele está justamente dizendo isso. A gramática tem ali uma norma, né? Mas na prática, as pessoas são donas da língua e elas fazem usos diferentes do que está ali na gramática, sabe? 2 minutos para vocês. Por favor, Júnior, 2 minutos.
para eliminação, tá? Vamos lá. A dificuldade em usar as formas de tratamento em espanhol é motivo de dificuldade porque, no geral, as pessoas desconhecem as normas gramaticais e cada um usa os pronomes como lhe convém, tá? Ele nem entra assim na questão de conhecer ou desconhecer. Por que ele nem entra na questão de conhecer ou desconhecer? Porque é uma questão social, né? Mas ele fala aqui que cada um usa o pronome como lhe convém. Não é que cada um usa como lhe convém. É do grupo, é social. Então não é uma decisão pessoal, né? Não se trata disso, de acordo com o texto, né? Ignoram as regras por não concordarem com elas e criam normas regionais de tratamento. De maneira alguma o texto traz esse tipo de coisa, né? De ignorar a regra que existe e criar a sua própria regra regional. Não se trata disso, de criar a sua própria regra, né? Mas sim de uma questão de uso e social da língua, tá? E criam as normas regionais. Não é isso e o texto não fala isso. Possuem percepções diferentes dos valores atribuídos a cada pronome, segundo seu entorno, né? Eu vou deixar aqui a letra C em stand-by, tá? E utilizam os pronomes da forma como acreditam ser a forma correta para seu contexto, porque a letra D e a letra C, elas são próximas, né? Incorporam modismos ao uso real dos pronomes. Não se trata de modismo, o texto nem fala isso aqui, né? Mas olhe, é tudo uma questão... Cadê? Quando ele fala aqui as formas de tratamento são um verdadeiro ele chama de pesadelo, e aí ele começa a exemplificar, né, a falar através de exemplos, né, do uso que se faz. Assim, há usuários da língua que percebem o "usted" como uma forma de confiança e o "tu" como uma forma de respeito. Ou seja, é a percepção que aquele povo, que aquela comunidade dá a essa forma de tratamento. Há também os que nunca usam o "tu". Existe, por exemplo, cidades ou regiões onde só se utiliza o "usted". Então, é uma questão de percepção da língua que a gente deve associar com o que fala ali na gramática. No uso dos tratamentos, intervêm circunstâncias sociais. O que ele está dizendo aqui na gramática? Sim, gramaticalmente é assim. O "usted" ele é mais formal que o "tu", né? Mas, porém, né, intervém no uso da língua circunstâncias sociais e situações de tipo diverso, que pode variar, como varia realmente, dependendo de áreas geográficas e comunidades particulares, tá? Sendo dessa forma, é uma questão de percepção, né, da língua, de acreditar que uma forma de tratamento ela tem mais formalidade ou mais confiança do que outra, né? Ou de se abolir uma forma de tratamento, como em alguns lugares, né, usa-se o vós, até falei na Argentina, né, no lugar
mas voltou, tá? Mas eu não sei se vocês viram, mas eu estava tentando justificar, é a letra C, tá? Porque lá fala que é uma questão de percepção, até voltei o título, né? E não de utilizar os pronomes de como se acreditam, né? E sim, né, é uma questão de percepção. Assim, há usuários da língua que percebem, né, os T de sentir, né? Para a pessoa é uma forma de confiança, né? Então, é uma questão de percepção, né? E não de utilizar como se acredita. Ah, eu acredito. Não, é percepção. Eu acho tudo muito parecido. O que justifica, né, é a questão da percepção e não, né, de acreditar de ser a forma mais correta. Eu utilizo os pronomes letra C, tá? Letra C. Pois é, Érica, eu acho meio confuso, mas o que mata ali é percepção. Tanto é que usou percepção na alternativa para facilitar. Mas é muito próximo uma coisa da outra, tá? Valeu, pessoal das cidades. Valeu, Érica, Flores, Jerumenha, Santo Antônio, São Pedro. Não fiz a gramática hoje. Semana que vem eu trago a gramática. Ficou faltando, tá? Muitas graças. Nos vemos.